Nath, boa noite, bem-vinda, tudo bem? Em 1 minuto começamos a nossa live. Boa noite. Vamos lá então. Bom, essa live de hoje falaremos sobre boas práticas de DP, ok? É a nossa última live da série de 8 lives que nós fizemos durante essa semana. Começamos na segunda-feira passada, falamos sobre admissão, depois falamos sobre benefício, ponto, folha, férias, rescisão, legislação trabalhista, e hoje falaremos sobre boas práticas de um modo geral, as boas práticas que existem para cada subsistema, para cada subprocesso dentro de departamento pessoal, ok? E aí, ao final dessa live, aqueles que participaram pode me mandar uma mensagem no inbox informando o e-mail e nome completo, e eu vou emitir um certificado para entregar para quem assistiu todas as lives, beleza? Eu de certa forma fui controlando aqui também, mas peço também em contrapartida que me lembre para que eu possa emitir esses certificados, ok? Pessoal, e como eu estava dizendo todos os dias, né, para que possamos nos tornar seniors em DP, e essa é a minha missão aqui no Instagram, trazer conteúdos, trazer lives, trazer posts, agregar conhecimento para vocês, para que vocês possam trilhar o caminho e se tornar seniors em DP. E para que possamos nos tornar seniors em DP, é importante que dominemos todos os processos relacionados ao departamento pessoal, desde a admissão, passando por benefício, ponto, folha, rescisão, férias, legislação trabalhista. Atrás de tudo isso, tenhamos também hard skills, soft skills, né? Hard skills importantes aí dentro do mundo do DP. Eu considero duas, assim, de modo geral, que são de suma importância, que é entender de cálculos trabalhistas, e a segunda, entender sobre legislação trabalhista. Você não precisa ser nenhum gênio da matemática para entender de cálculos trabalhistas, mas é importante que entenda o racional, né, da coisa. E relacionado à legislação, você também não precisa ser nenhum advogado trabalhista, mas é importante que você conheça, de um modo geral, os principais pontos e onde encontrar também respostas dos empregados e empregadores, beleza? E soft skills também trago ali, de modo geral, as boas práticas, né? Uma delas que eu acho importante é a questão de ser ali analítico, a questão de também sermos imparciais, né? Eu acho que dentro do departamento pessoal não podemos tomar partido nem do empregado nem do empregador, mas trazer de uma forma bem moderada e neutra todos os pontos, né? Tanto para poder abordar com os empregados quanto para abordar com os empregadores. Enfim, isso acho que faz a diferença, tá? E buscar também ser inovador dentro da nossa área, né? Porque às vezes nossa área é muito metódica, né? E a gente ter um olhar inovador, voltado para custos, voltado para atender bem as pessoas, voltado ali para trazer ações e projetos que agreguem na vida dos empregados. Isso tudo fura um pouco a bolha de ser metódico, a bolha muitas vezes
ser fechado para atender empregado. Então é algo que eu acredito que faz muita diferença, tá? Mas vamos lá, a gente vai passar aqui processo por processo e eu vou aqui, né, resgatando tudo que eu falei de boas práticas, tá? Então eu vou aqui falar boas práticas de admissão, boas práticas de benefício, boas práticas de ponto, de férias, de rescisão, de folha, legislação trabalhista. E aí, se vocês quiserem também comentar alguma boa prática que vocês aplicam aí na empresa de vocês, com certeza vai enriquecer ainda mais essa live, ok? Vou ver que já está aqui a Patrícia, Thalita, Tatiane, sejam todos muito bem-vindos. Vamos lá. Sobre a admissão, né, como eu até falei na live lá de segunda-feira passada, é importante que na admissão, com uma boa prática, tenhamos checklists, e aí no caso eu divido esse checklist em dois, né? Primeiro, o checklist que nós enviamos para o empregado com os documentos necessários para poder ele enviar para nós, tá? Então o checklist é o checklist que vai para o candidato, aliás, né, que quer se tornar empregado nosso. E depois um outro checklist de admissão, que é o checklist de documentos admissionais. Então você já fez a admissão e aí você precisa agora gerar os documentos admissionais. Aí eu faço um outro checklist para poder não esquecer de imprimir nenhum documento, ok? E com relação a sistema, né, eu também tenho como dica, como boa prática, você tentar trazer para dentro da sua empresa sistemas que realizam a admissão por meio de link, tá? Então, assim, existem vários sistemas, né? Tangerino, Convenia, Marqueponto e outros também, tá? Que você só gera um link, envia para o candidato, tá? E aí ele mesmo faz a sua, entre aspas, self-admissão, né? Ele preenche o nome completo, RG, CPF, PIS, escolaridade, endereço, dados bancários, ele preenche tudo, tá? E aí ele anexa os documentos, ok? E nas configurações desses sistemas, geralmente existe a opção de você parametrizar de acordo com o que você acha importante, né? Por exemplo, eu não deixo ele finalizar a admissão sem que ele tenha anexado alguns documentos, tal como diploma acadêmico, tal como o número do RG e o documento em anexo, CPF, no caso do homem reservista, e carteira de trabalho, né? Enfim. Então eu coloco algumas travas ali, e aí ele termina de preencher, você coloca um prazo para ele te devolve, você está com quase 90% da admissão pronta, tá? Se você tem um BPO que faz a folha para você, você só dá um enviar para ele, o BPO envia para o social. Se é você mesmo que faz a folha, você só envia para o social, e aí está finalizada a admissão, evitando assim aqueles modelos arcaicos, né, de você receber documento incompleto por WhatsApp, receber documento incompleto por e-mail, né, documentos às vezes rasurado ou com baixa resolução. Então essa questão de o empregado, né, ou o candidato fazer a sua própria admissão, enviando os documentos por um link, isso ganha tempo, isso aumenta a qualidade, isso diminui um pouco dos seus trabalhos, né, das suas atividades. E nós que cuidamos de departamento pessoal, temos muitas atividades, né? Então, como venho dito, né, admissão, benefício, ponto, folha, rescisão, rescisão, Então você ter lá o candidato que faz a própria admissão, você um job a menos, é uma atividade a menos, beleza? Beleza, vamos lá. E aí, finalizada a admissão, manter tudo muito bem arquivado. Você ter um arquivo bem feito, seja digital, seja físico, tá? Porque nos casos de auditoria, nos casos de até mesmo o investidor solicitar, demandar documentos, você tem tudo isso facilmente organizado para ser disponibilizado, beleza? E qualquer atualização que ocorrer no curso ali, durante a vida do empregado na empresa, atualizar de imediato, subir no sistema, arquivar uma via, para você ter um arquivo o mais redondo possível, tá?
Vamos lá, segundo pilar aqui, benefícios, né? Boas práticas de benefícios. Eu costumo dizer que em relação a benefícios é importante sermos estratégicos, tá? Então, benefício, por exemplo, primeira coisa, é uma área que lida muito com o empregado, beleza? Então, tá o tempo todo ali atendendo empregados, tirando dúvidas. Então, primeira coisa é procurarmos atender bem esses empregados, porque eles, querendo ou não, são nossos clientes internos, tá? Eu já trabalhei em RH, em DP, que muitas vezes esse RH e DP ele era intitulado como recursos desumanos, né? Desumanos, né? E a gente tem que furar essa bolha, tá? A gente tem que procurar atender bem os empregados, os colaboradores ali da empresa, procurar criar ali um ambiente no RH que seja mesmo portas abertas para que eles não tenham resistências, dificuldades de ir tirar dúvidas, e isso aumenta a nossa credibilidade e até mesmo a nossa você trabalhar bem humorado, atender bem as pessoas, isso também nos faz bem, na verdade. É importante também na área de benefícios sermos estratégicos no sentido assim de procurarmos trazer para dentro da empresa benefícios de baixo custo e alto impacto, tá? Eu vou dar aqui 3 exemplos. O primeiro deles é Day Off. Day Off, ele tecnicamente ele não custa nada para a empresa, tá? Lógico que a gente pode colocar aqui em xeque e falar, mas tem a hora homem, então eu posso, se eu for dar um dia de folga para o empregado, eu pego a hora homem dele, multiplico por 8 horas, eu tenho sim um custo, né? E multiplico o número de empregados. Ok, mas não existe um desembolso financeiro, né? Não existe um boleto, não existe uma nota fiscal que você tem que pagar, tá? Diferentemente do VR, do VA, do Vale Transporte, você tem lá um boleto, né? 50, 100 mil, 200 mil, a depender do tamanho da empresa. No Day Off você não tem isso, tá? No Day Off você vai lá enfim, você libera a pessoa de folga, você apenas deixa de ter aquela mão de obra, mas não desembolsa nada do seu caixa. Então, ou seja, benefício de baixo custo e alto impacto, tá? Eu não sei vocês, mas eu percebo que as pessoas quando vê lá, nossa, tem Day Off, que legal, é um negócio que salta os olhos, é um negócio que faz diferença, beleza? Outro ponto seguro de vida, por exemplo. Seguro de vida, ele... Não, deu uma pausada aqui. Seguro de vida, por exemplo, ele é muito barato também, tá? Por exemplo, uma apólice de 25 mil reais, ele chega a custar 7 reais por vida. Então, se você tem lá 50 empregados, 100 empregados, você vai ter um custo mensal de 350 a 700 reais por mês para você ter um benefício, né? um benefício a mais, né? Ou seja, que é o seguro de vida, tá? Então, é algo também que é um benefício a mais para você colocar lá na descrição da vaga e que com certeza chama atenção, tá? E criar parcerias estratégicas, tá? Parcerias estratégicas com faculdade, escola de natação, escola de inglês, academias, restaurantes que ficam ali perto da sua empresa, tá? Buscando pleitear descontos, ok? Eu lembro que uma vez, até contei esse case na semana passada, eu fechei uma parceria com uma faculdade e ela conseguiu nos fornecer 50% de bolsa, né? E aí tinha lá um empregado que ele pagava 100%, usualmente, e aí ele foi beneficiado com isso, né? Ele teve ali uma redução de custo de 50% por mês, todo mês, na mensalidade da faculdade. E isso fez muita diferença na vida dele, porque ele recebia na época o piso, pagava super caro na faculdade, e aí através de uma iniciativa nossa, né, do DP, do RH, a gente trouxe um benefício de alto valor agregado para ele, porque ele pagava de uns R$1.000, passou a pagar 500, então, ou seja, R$500 a mais que sobra no orçamento dele todo mês, e ele ficou muito grato na época, muito grato. E aí eu fiquei assim, fiquei feliz também, porque eu pensei, nossa, é um negócio que não sabia que ia fazer tanta diferença assim, e fez, tá? E aí você, de repente, fechar lá com 2, 3 faculdades, escolas de pós-graduação, né, MBA, escolas de inglês, academias, e divulgar isso internamente na intranet, no onboarding, na integração,
é algo também que agrega valor e é mais um benefício você colocar na descrição de vaga das ofertas de emprego ali nas vagas que vocês divulgam como um benefício, tá? Ou seja, 3 benefícios de baixo custo e alto impacto. Além disso, você também, como administra ali muitos benefícios, né? Por exemplo, boleto de EVR, boleto de VA, boleto de convênio médico, boleto de VT, tentar enxergar ali possibilidades de redução de custo, né? De repente reduzir uma taxa, ou diminuir uma rota de transporte, ou de repente ver se não está pagando o transporte a mais do que o devido. Tudo isso são coisas que podem trazer redução de custo, tá? Eu até disse na semana passada também que trabalhei numa empresa que eu cheguei lá e eu fui pegar os históricos de demonstrativo e faturamento do refeitório, e a vida inteira eles faturavam 255 refeições por dia. E aí eu lembro que nós tínhamos lá, com visitantes, era algo em torno de 210, né, 220, coisa assim, sabe? Somando o número de empregados mais visitantes que tinha todo mês. Então, ou seja, estava sendo desperdiçado, né? Estava sendo pago a mais 35 refeições todos os dias, né? E aí, você põe isso vezes 20 dias no mês, dá 700 refeições, né? Na época era R$11 a refeição, dava R$7.700 sendo desperdiçado todo mês, tá? Isso no ano chega a quase R$100.000, né? Eu também entro em outra empresa que lá tinha colaboradores que trabalhavam, empregados que trabalhavam no regime híbrido, né? Metade em casa, metade na empresa. E eles recebiam VT para trabalhar o mês inteiro na empresa, né? Ou seja, era um desperdício também, porque você tem que recarregar somente o necessário para ele trabalhar. E aí eles recarregavam 20 dias, né? Vezes ida e volta, 40 passagens todo mês, como eu falei, para voltar duas, né? 2 vezes 20, 40 passagens todo mês, sendo que usava só metade disso. Ou seja, outro desperdício. Então, de repente, enxergarmos possibilidades de desperdício e reduzir, né? Eliminar o desperdício ou reduzir os custos, isso te coloca numa posição de estratégico, tá? Eu lembro que quando eu entrei numa indústria, né, há uns 10 anos atrás, eu entrei como assistente, tá? E esses movimentos que eu fiz, cuidando de benefício, né, olhando possibilidade de redução de custo, olhando essas possibilidades de eliminar desperdício, olhando essa questão de trazer benefícios de baixo custo e alto impacto, tudo que eu fazia ali, eu tentava evidenciar de alguma forma e mostrar para minha gerência. Eu lembro que em questão de 1 ou 2 anos, ela já me promoveu para analista, né? Eu saí de assistente e fui para analista. Então, esses movimentos, eles te trazem uma visibilidade positiva, tá? E pode, de repente, trazer para você uma promoção que você tanto almeja, beleza? Pessoal, em relação a ponto eletrônico, é importante que a gente tenha um sistema bem configurado, tá? Tem muito sistema ruim no mercado, sistema que às vezes ainda que a gente parametrize da melhor forma possível, ele não atende às nossas necessidades, tá? Então, por exemplo, eu trabalhei numa empresa que a gente demorava 2 dias para fazer o ponto, tá? O sistema era muito ruim, a gente puxava lá as batidas e nessa questão de importar, não sei porquê, mas perdia batidas, perdia registros, aquilo feria totalmente né? Não era fidedigno as informações que nós tínhamos ali, tá? E hoje, por exemplo, eu trabalho com um sistema de ponto que eu fecho o ponto em meio período, né? Então, olha o ganho de tempo, né? Outrora demorava 2 dias, hoje demora um meio período, né? E às vezes até menos, tá? Às vezes em questão de 3 horas, 2 horas e meia já fecha o ponto do mês, tá? Porque eu tenho um sistema muito bom, né? E baixo custo também, tá? Hoje eu trabalho com ponto mais, tá? Não estou ganhando nada para divulgar eles, estou falando aqui mesmo espontaneamente, tá? Coração aberto, estou falando para vocês. Mas existe também o ponto tel, existe a Mark Ponto, são sistemas mais inovadores, ok? E uma outra questão também sobre o ponto é fecharmos o ponto, na verdade não é fecharmos, é tratarmos o ponto, se possível diariamente, tá? Mas a gente sabe que isso é impossível, né?
Eu, por exemplo, todo mês, entre os dias 12 e os dias 18, é um pouco mais tranquilo para mim. Nesses dias eu consigo chegar e tratar o ponto diariamente, tá? Mas semanas que são mais corridas, né, dias que são mais corridos, eu trato o ponto geralmente dia sim, dia não, ou quando está muito corrido e vem, né, às vezes vem demanda de investidor, enfim, auditoria, enfim, ou muitas admissões, muitas demissões, eu trato o ponto ao menos uma vez por semana, tá? Naquela semana, naquele dia eu zero ponto, assunto de ponto, tá? E aí quando chega no dia do fechamento, você tem um ponto quase que 100% já consolidado, pronto para poder integrar para a folha. Então, tratar o ponto pelo menos uma vez por semana é fundamental. Se você conseguir fazer isso mais vezes a semana, excelente, show de bola, tá? Não permitir marcações britânicas, tá? Às vezes na correria lá, por exemplo, no meu caso lá, é o próprio empregado, ele bate ali no celular, tá? E se ele esquece de bater, ele pode pedir ajuste, tá? E às vezes não pedir ajuste, ele, por osmose, né? Enfim, ele vai lá e pede lá 8, meio-dia, 1 e 5. Não permitir isso, tá? Se ele de fato bater esse horário, né? Ou seja, a batida original, tranquilo, que eu acho meio difícil. Mas se for um pedido de ajuste e ele informar 8, meio-dia, 1, 5, recusa na hora, tá? Não aceite, porque isso é brecha para virar um passivo trabalhista futuro, tá? Ainda que não vire, mas a gente tem que trabalhar com as hipóteses, a gente tem que trabalhar também com a precaução e não pode dar mole, beleza? Manter os pontos todos assinados, tá? Fechar o ponto, né, coletar assinatura, seja física ou digital, e arquivar esses pontos, enfim, encerrar o processo de ponto, tá? Não deixar ele aberto, pontas soltas, enfim, tudo em DP, tudo tem que começar, né, continuar e terminar, não dá para deixar a ponta solta, ok? Folha de pagamento também eu tenho vários checklists lá, né? Então assim, cada empresa tem as suas particularidades, as suas, enfim, né? Mais importante que dentro da sua particularidade você tenha lá um checklist para você não esquecer de nada, tá? Porque é muito ruim você de repente fechar a folha e aí depois vir uma situação, faltou isso, faltou aquilo, né? Ou esqueci de conferir aquela admissão, esqueci de conferir aquele aumento, esqueci de conferir aquela mudança de departamento, esqueci de, enfim, conferir aquela inclusão de comendo médico. Então, tenha checklists, porque no checklist de folha você faz um pente fino olhando tudo que aconteceu durante o mês, ok? Porque tudo combina para a folha, tá? Então aquela admissão que você fez vai refletir na folha, aquele benefício que você incluiu ou excluiu vai refletir na folha, aquele aumento salarial, aquela transferência, aquela mudança de departamento, tudo isso vai culminar na folha. Então é importante ter esse checklist e você vai colocar tudo isso como itens do checklist para poder verificar se está correto, beleza? Como uma boa prática de folha também, eu sugiro você ter planilhas, um indicador, tá? Que você consiga enxergar quanto custou sua folha, beleza? Isso eu acho que agrega valor para o profissional de DP. Então, assim, terminou lá de fazer todos os fechamentos, enfim, cria lá uma planilha onde você coloca lá o salário salarial, os custos de encargos, custo de provisões, você consiga mensurar tudo, né? E aí se a diretoria, se a gerência, se investidores, se auditor perguntar quanto custa a sua folha, você saiba dizer, a folha aqui custa, enfim, R$800.000. Você tenha domínio para poder mostrar o quanto custa a sua folha, tá? Isso é de suma importância, até porque hoje o custo de folha numa empresa, pelo menos nas empresas que eu passei, ele tem um peso, né, e uma relevância muito grande, tá? E você que faz a folha, ter o domínio desses números, saber quanto de fato custou e saber apresentar isso, tá? Saber responder as perguntas, né, numa apresentação para a controladoria, para a diretoria, te coloca numa posição diferenciada, ok?
Então é algo assim que eu considero ser muito importante, tá? E esses custos de folha, tá? Eles têm que estar em linha aquilo que está refletindo lá na contabilidade, na controladoria ou no financeiro, tá? Então cada empresa tem sua estrutura, né? Mas na onde eu trabalho, por exemplo, eu fecho o custo de folha, né? E chamo o controller para bater se o que eu coloquei de informação, né, se o meu total de custo de folha ele está batendo, né, com os relatórios financeiros e gerenciais e com a informação da contabilidade, tá? Não adianta eu informar um valor, a contabilidade outro, o financeiro outro, né? Para o CEO, por exemplo, tudo tem que estar conversando, tudo tem que estar em linha, senão nenhuma das áreas passa a credibilidade, ok? Então você saber fazer isso é de suma importância, tá? E uma outra boa prática que eu acho importante dentro de folha é você ter o procedimento da folha, tá? Então, se existe a política, né, que é algo que você pode, de repente, incluir nos documentos admissionais, ou mostrar no onboard, ou treinar os gestores, tá? Política é o que pode e o que não pode. E existe o procedimento, né? Então, de repente, se der uma dor de barriga em você, se aconteceu uma situação que foge do seu controle, né? Hoje em dia está tendo muita dengue, ano passado, atrasado, teve muito Covid, né? Às vezes tem uma gestação, às vezes tem um afastamento. Você ter a sua folha, um procedimento de folha bem elaborado, e você treinar as pessoas, qualquer intercorrência que houver, alguém consegue assumir o processo de folha no seu lugar, beleza? Eu lembro que uma vez eu cuidava de benefícios ainda, e uma moça saiu de licença maternidade e ela tinha esse procedimento de folha e tinha me treinado, assim, sabe? E aí eu nunca tinha fechado folha. E aí surgiu a situação de fechar a folha. Eu consegui fechar a folha inteira só olhando o procedimento que ela fez, tá? Mas por quê? Porque ela fez um procedimento muito bom, né? O fato de ela ter desenhado um procedimento com muita qualidade, né? Printando, clica aqui, clica ali, se acontecer isso, faz isso, me ajudou a fechar a folha. E aí na época, como eu era inexperiente, eu depois de fechada ali, enfim, semi-fechada, né? Eu chamei a gestora, mostrei pra ela, tal, ela conferiu, tá certinho. E aí a gente mandou o pagamento. Foi uma experiência, foi um desafio bem legal na época. Férias, tá? Uma outra boa, passando aqui para férias, boa prática de férias, eu recomendo que mensalmente você olhe, observe, analise e reporte ali para os gestores se não há período aquisitivo próximo de vencer o segundo período, tá? Então, por exemplo, né, como eu tenho como prática o seguinte: todo dia 15 eu gero um relatório de períodos aquisitivos, vejo se não há empregados que vá vencer o segundo período nos próximos 6 meses. Se houver, eu já envio uma mensagem ali, um e-mail pro gestor falando: olha, fulano de tal está próximo de vencer o segundo período e ele ainda tem, por exemplo, 15 dias de férias. E aí eu explico para ele a regra, desses 15 dias ele pode tirar de uma vez só, ou pode fracionar, detalhe tudo certinho, e cobro ali um prazo para ele organizar com o empregado de programar isso, tá? Faça um follow-up nesse assunto, porque é muito ruim a gente trabalhar num lugar e aí, de repente estourar pelo aquisitivo porque faltou um controle, faltou um gerenciamento, faltou ali um olhar da nossa parte para esse processo, tá? Então, eu acho que isso acaba ferindo ali a nossa senioridade se isso acontece conosco, tá? Estar atento à legislação, tá? É uma boa prática. Então, assim, alguém programou férias, já bate o olho e veja. Não está programado no lapso de 2 dias que antecede DSR, tá? Já faz esse filtro. Essa fração está de acordo com o que a reforma trabalhista ela exige, né? Lembrando que essas frações são: uma fração não pode ser inferior a 14 dias, outra fração não pode ser inferior a 5 dias. Então, essas frações estão de acordo, tá? E não pode sair acho que os pontos importantes da legislação são esses, né? Não deixar sair no lapso de 2 dias que antecede DSR
e observar as frações. E também a data de pagamento, logicamente, né? Data de pagamento 2 dias antes do início de férias, tá? E coletar a assinatura e arquivar esses documentos. Boa prática de rescisão, tá? Estar atento às estabilidades, tá? Estabilidades provisórias, enfim. E também as estabilidades previstas na sua convenção coletiva. Então, por exemplo, estabilidade pré-aposentadoria. É uma estabilidade prevista, muitas vezes, nas convenções coletivas. Não há previsão legal na CLT. Então, se na sua convenção coletiva tem isso, você tem que ficar de olho, beleza? Estabilidade de trinstígio também, ok? Também cabe nossa observação ali. A data fim, tá, do aviso projetado não pode cair no lapso de 30 dias que antecede a data base, tá? Então, assim, às vezes a data base é 1º de janeiro, e aí quando dá lá no mês de outubro, alguém é desligado, tá? 1º de outubro, por exemplo. Teoricamente, não vai cair no lapso do trinstígio. Mas se esse cara tiver 10 anos de empresa, né? Aí tem os 30 dias indenizados, mais 30 dias ali projetados, 60 dias. Aí cai no trinstígio e aí cabe ali a multa do trinstígio, que é um salário a mais, beleza? Então, não dá mole para isso também, tá? Obedecer os prazos, 10 dias para ASO, 10 dias para pagamento e 10 dias para homologação, tá bom? E aí a gente até teve algumas conversas em relação a isso. E se o cara não quiser homologar, se ele não for, enfim, você, como DP, se coloca à disposição para homologar, tá? Se for alguém trabalhar 100% remoto, manda o link pelo Meet, entra na sala do Meet, espera lá uns 15, 20 minutinhos. Ele não entrou, você fez sua parte, você compareceu na homologação online, tá? Se for uma homologação presencial, esteja presente no dia, com os documentos impressos à disposição para homologar. O cara não foi, infelizmente, você fez sua parte, tá? E aí você tem as evidências ali da Câmara, da portaria, da recepção, que comprova que ele não foi, ainda que você agendou, tá? Sobre rescisão e folha e férias, tá? Tem muito cálculo trabalhista nesses 3 processos, né? Folha, férias e rescisão. Então é importante que, independente se você tem um melhor ou pior sistema, é importante que você saiba fazer na mão os cálculos, tá? Então, por exemplo, digamos que você esteja numa reunião e aí a toque de caixa, a diretoria pede ali uma simulação de uma rescisão de 5 empregados. Você abre o Excel e em 15 minutinhos você faz essas contas. Porque você tem domínio, você tem senioridade para fazer isso, tá? E se você não tem ainda, se preparar para isso, ok? Treinar, enfim, fazer exercícios no Excel para que você desenvolva a senioridade, tá? E também ter planilhas já pré-prontas de férias, de rescisão, de folha, planilhas que te ajudem a fazer essas simulações, tá? Isso vai te ajudar ali a responder rapidamente as dúvidas. E é importante deixar claro também, até alguma pessoa comentou disso que eu achei muito importante, né? Isso na semana passada comentaram, falando assim que na simulação não tem como a gente prever muitas vezes as médias. E aí você deixa isso claro para quem encomendou o cálculo ali, né? Olha, essa aqui é uma simulação, então médias é já um pouco mais difícil de mensurar, né? Porque aí você tem que ter que puxar um relatório, fazer uma conta na mão, e aí às vezes me inviabiliza fazer isso. Mas, a grosso modo, esse aqui tem 95% de assertividade, esse número, tá? Vai fugir ali um percentual pequeno, que é o percentual de médias, tá? Então é importante que saibamos fazer isso, ok? Vamos lá, legislação, tá? Sobre legislação também, estar atento às estabilidades. Esqueci de falar de estabilidade, né? Tem a CIPA também, que é uma estabilidade muito importante estarmos atentos. E CIPA só tem estabilidade aquele que é eleito, tá? Pelos empregados. Cipeiro indicado pela empresa, representante da empresa, não tem estabilidade, tá? E o eleito tem estabilidade tanto o titular quanto o suplente.
É, em relação à legislação, nós não precisamos ser nenhum advogado trabalhista pós-doc, ministro do STF, tá? É mais assim, entendemos de modo geral, tá, que existe lá os decretos, as súmulas, os entendimentos jurisprudenciais, a CLT, a CCT, e aí numa dúvida a gente saiba procurar resposta, tá? E procurar resposta em lugares confiáveis, tá? Porque às vezes a gente entra em algum site e lá é furada, tá? Então, ou está desatualizada. Então, saber buscar na fonte correta. O que mais que eu posso dar de dicas aqui sobre isso? Bom, eu acho que de modo geral é isso, tá? Boas práticas, eu trouxe todo um resumo de todas as boas práticas que eu falei nas lives anteriores, consolidei tudo nessa live e trouxe aqui para vocês hoje, tá bom? Peço por favor que vocês que assistiram essa live hoje me mande ali uma mensagem com o nome completo e o e-mail para que eu possa emitir o certificado, tá? De todas as lives, aí eu sei quem participou ali, né? E quem não participou às vezes online um dia ou outro também manda mensagem, às vezes assistiu a aula gravada depois, eu vou emitir certificado para vocês, beleza? E aproveitando aqui para convidar vocês, na quinta-feira agora, tá? Nós teremos uma Masterclass do zero ao Sênior em DP, tá? Então se você não se inscreveu, convido você a se inscrever. Aqueles que se inscreveram devem ter recebido um e-mail hoje, lembrando da Masterclass, um e-mail marketing. E eu convido vocês também a convidar mais pessoas a participar, tá? Também vou fornecer certificado da Masterclass e vai ser bem bacana, beleza? Hoje tá todo mundo quietinho. E aí, vamos conversar. Se puder comentar aí, eu agradeço. Geralmente o pessoal comenta. Ontem a conversa estava boa, fiz até um meme, falta postar. Falaram que ontem que o profissional de departamento pessoal, ele é um pouco de tudo, né? Ele é DP, ele é RH, ele é psicólogo, ele é advogado, ele é técnico de segurança, ele é financeiro. Aí o Léo deu uma sugestão de fazer um meme usando o Doutor Estranho com vários braços, assim, né? E aí eu até fiz hoje esse meme, vou postar amanhã. Ontem o pessoal falou bastante. Se vocês tiverem boas práticas que vocês também praticam nas empresas de vocês e quiser compartilhar, alguma de repente eu não falei, ou comentar alguma que eu falei também, pode comentar aqui, beleza? Com certeza vai enriquecer a nossa conversa. E se não tiver também, a gente já encerra a live, beleza? E pelo jeito não tem não, viu? Quem gosta de falar é o Everton e o Léo, né? Hoje eles só passaram aqui, não ficaram. Pessoal, é isso então. Muito obrigado pela participação de vocês durante esses 8 dias. Todo dia aí, a Tati, a Thalita, o Léo também quase todos os dias, o Everton, o Fábio Freire, a Renata também, Alex, brigadão por ter entrado, Márcia, Pati, brigadão pela presença de vocês. E foi um prazer conversar com vocês esses 8 dias. Foi um pouquinho cansativo, confesso, porque a gente já tem a nossa rotina, né? Trabalho, estudos. No caso eu tenho um casal de criança, esposa, aí tem a rotininha das crianças. Então foi bem corrido, mas confesso que foi bem gostoso estar aqui todos os dias conversando com vocês. Eu pude aprender bastante e ensinar um pouquinho também. E nós vamos ter também, gente, na próxima segunda-feira, dia 29 de abril, uma outra live. E aí o Léo é o nosso convidado, tá? O Léo que esteve quase todos os dias aí trazendo comentários, né, que enriquecia. Ele é o nosso convidado para a nossa próxima live, dia 29 de abril. E aí
A gente vai criar um folder bonitinho, jogar no Instagram, e aí se vocês puderem participar, vai ser uma alegria tê-los conosco, beleza? Pessoal, é isso. Muito obrigado. Espero que tenham gostado aí dessa semana, desses 8 dias. E a gente se vê na Masterclass, beleza? Então, muito obrigado. Um ótimo descanso e até quinta-feira na Masterclass. Quem não se inscreveu, só entrar no meu link da bio. E vou encerrando aqui. Tchau, tchau.